Olá, graças a Deus, Pastor Jonas Sérvio começa mais uma edição do programa Viva em Cristo. Desde já, meu muito obrigado pela tua audiência. Eu te saúdo, te cumprimento com a paz gloriosa, bendita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde é que você esteja, que o Senhor esteja te abençoando nessa hora. Amém? Que nesse momento que nós estamos enfrentando, o Senhor possa estar te guardando, te abençoando, te livrando, né? Você chegou até aqui porque o Senhor tem te livrado. Você chegou até aqui porque o Senhor tem guardado a sua vida. Amém? Né? Em outras épocas, as pessoas saíam na rua, etc. e tal, mais à vontade, mas por conta do que nós estamos enfrentando, né, as pessoas ficam mais resguardadas. E o Senhor está guardando. Nós temos o cuidado de fazer o que as autoridades nos orientam, mas é o Senhor que está guardando. Né? Isso serve, esse momento às vezes serve para a gente entender o quão frágil é o ser humano e o quão grande é o nosso Deus. Por isso Ele tem nos guardado. Você chegou até aqui, por isso que eu estou dizendo isso. É porque o Senhor tem te guardado. Porque o ser humano ele é frágil, embora não pareça, ele é muito frágil. Né? Acontecem epidemias, pandemias, viroses, e você vê logo o resultado na vida das pessoas. E se o Senhor não nos guardar, realmente fica complicado ou até mesmo impossível. Fica difícil. Então, se você chegou até o dia de hoje, é porque o Senhor tem te guardado. O Senhor tem preservado a tua vida, né? A tua sanidade. Amém? Então, que o Senhor te abençoe, tá? E eu fico feliz em começar mais uma edição do programa Viva em Cristo. Programa da Igreja Viva em Cristo. Que eu estava sem gravar algumas semanas, né, por conta das orientações que nós havíamos recebido, mas aprove a Deus de nos dar a direção de começarmos novamente a nossa grade de programação. Então, nessa hora, que o Senhor esteja te abençoando e te guardando poderosamente, né? A Igreja Viva em Cristo, ela está na rua Carlos Alberto Browne, número 29, subida ali das Brownes. As nossas reuniões ali são todas as quartas-feiras, é a campanha da família, as sextas-feiras é a sexta-feira da vitória e os domingos é louvor e adoração. Amém? Evidentemente que por conta dessa situação de pandemia, as igrejas ainda não podem, né, estarem realizando reuniões públicas. Mas essa é a nossa agenda de culto. E tão breve a gente começa a cultuar novamente. É quarta-feira às 19h30, sexta-feira às 19h30 e aos domingos às 19h15. E eu espero, no nome de Jesus, né, num breve período de tempo, estar junto com os amados irmãos da Igreja Viva em Cristo, com as amadas irmãs da Igreja Viva em Cristo, eu juntamente com a minha família, Cíntia e Estevão, estarmos juntos novamente, né, abraçando aos irmãos, que aí vai poder, né, ou se não puder, nós vamos manter o distanciamento, mas estaremos juntos louvando e bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Mas é um prazer muito grande novamente poder estar comunicando com você e para você a palavra do Senhor, porque na palavra de Deus nós temos resposta. Na palavra de Deus nós temos esperança, na palavra de Deus nós temos remédio. No Senhor Jesus nós temos a salvação, não é? Amados, nunca foi tão importante
para o ser humano ele receber a Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. Porque eu costumo dizer aqui, às vezes, e já disse em edições passadas do nosso programa, que uma pessoa ela consegue viver sem Jesus. E às vezes vive muito bem nesse mundo aqui, nesse plano terreno. Ela vive muito bem sem Jesus. Mas a eternidade sem Jesus é que torna-se impossível. Porque nós só temos dois caminhos. Ou o caminho da salvação, ou o caminho da perdição. Então nunca foi tão imperativo nos dias de hoje nós termos a certeza de que nós entregamos a nossa vida para Jesus. E Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele é o nosso Salvador. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Porque se não estiver nas mãos de Deus, vai estar nas mãos de quem? Quem irá nos guardar? Quem irá nos defender? Quem vai preservar a nossa alma depois que nós partirmos desse plano terreno? Então é preciso que nós venhamos a pensar nisso a cada dia. E eu repito, viver sem Jesus, dá para viver. Agora, e passar para a eternidade sem Ele? Porque a Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. O apóstolo Paulo fala isso. E o apóstolo Pedro diz que debaixo do sol, debaixo nesse plano que nós vivemos, não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é um momento de reflexão, Busca o Senhor. Eu não estou falando para você buscar uma religião, porque religião eu não sei se vai resolver o teu problema, a tua situação e nem a minha. Mas Jesus não, Jesus ele é diferente. Jesus, ele transforma a vida. Ele remove a condenação eterna e nos dá a vida eterna. Amém? Deixa eu ler para você aqui a palavra do Senhor. Salmo de número 40, Salmo de Davi, ok? É bem propício para o momento que nós estamos enfrentando hoje. Diz assim o versículo 1, olha que coisa interessante e maravilhosa, a palavra de Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Olha que coisa linda. Davi vivia debaixo de perseguição, gente. Salmo é um louvor. Davi estava passando sufoco, mas estava adorando o nome do Senhor. Hoje nós estamos passando um sufoco aí, por conta dessa situação que nós temos enfrentado. Mas não deixemos de buscar e de adorar o nome do Senhor. Não deixemos de clamar e de invocar o nome do Senhor. Não deixemos de esperar também com paciência. Calma aí. O que eu digo sempre aqui? A luta não dura para sempre. O deserto não dura para sempre. A dificuldade não dura para sempre. Uma hora o Senhor se levanta, cessa essa calamidade e a nossa vida começa a voltar ao normal novamente. Amém? Mas espera com paciência. A paciência é uma virtude. Amém? E no último versículo, Davi ele dependia de Deus. Versículo 17 diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Esse versículo é tremendo. Eu sou pobre e necessitado. Irmão, nós precisamos depender do Senhor. Você que me assiste, querido ouvinte, ou telespectador, melhor dizendo, desculpa, querido telespectador, você que me assiste nessa hora, nós precisamos depender do Senhor. A cada
instante ou em todos os instantes da nossa vida. Mas é preciso esperar. Davi falou que ele esperou com paciência, mas Deus ouviu o clamor dele. Deus vai ouvir o teu clamor, a tua oração, a tua súplica. Deus vai ouvir. Só que às vezes o tempo do agir de Deus não é o tempo que nós achamos que Ele vai agir. Por isso, nós precisamos esperar com paciência. Não ficar aflito, porque às vezes a ansiedade, a aflição, ela pode te fazer mal e ela pode provocar outras situações na tua vida. Então é importante que você, quando você ora, quando você invoca o Senhor, quando você clama, nem sempre às vezes Deus vai responder naquela hora. Nós estamos atravessando um momento aí complicado, o mundo inteiro. E por que às vezes Deus não respondeu há um mês atrás, há 2 meses atrás? Porque primeiro que Deus é soberano, segundo que Deus ele tem propósito que nós não entendemos. Deus não é malvado. Deus é bom, Deus é Pai. Deus é maravilhoso. E a humanidade, ela está sujeita. Depois que o homem pecou, depois que Adão desobedeceu a Deus lá no paraíso, o nosso gênero humano, ele ficou suscetível a enfermidades, a envelhecimento, a morte. Nós não fomos feitos para isso, para ficarmos doentes, para envelhecermos precocemente e para morrer. Deus não fez o homem para morrer, para ficar doente. Isso é uma consequência, nós herdamos isso de Adão, quando ele desobedece a Deus, lá no início de tudo, lá no Jardim do Éden. Então, isso tornou-se uma realidade. O apóstolo Paulo falou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, o pecado de Adão, ele abrangeu toda a humanidade até os dias atuais. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, a glória de Deus que havia em Adão, ela foi retirada, A imagem de Deus no homem, ela foi manchada. Isso acompanhou a humanidade até os dias atuais e até a volta do Senhor. O apóstolo Paulo disse que o primeiro homem, Adão, ele trouxe condenação. O primeiro homem, Adão, ele trouxe morte. Mas também diz que Jesus, o segundo Adão, ele trouxe vida. Ele nos absolveu diante de Deus. Então, nós passamos a contrairmos enfermidade, nós passamos a termos uma natureza humana degenerativa, porque nós herdamos isso de Adão como consequência da sua desobediência. Então Deus não é mau, Deus não é malvado, Deus não é ruim. Deus deu uma escolha para Adão. E Deus apontou que se Adão escolhesse errado, a consequência daquela má escolha, ela podia vir sobre a vida de Adão e de Eva. E exatamente isso aconteceu. A consequência daquela má escolha que Adão fez e Eva lá atrás em comer o fruto que Deus não permitiu que eles comessem, a consequência daquilo que era danosa, ela passou a fazer parte da vida de Adão, de Eva e da natureza humana até os dias de hoje. Então nós estamos, suscetíveis a enfermidades. Mas Jesus também, quando ele se manifesta nesse mundo, quando o Verbo se faz, o Verbo se encarna, Jesus, a palavra de Deus, o Logos de Deus, ele se encarna e habita entre nós. Jesus também remove essa acusação de Adão,
O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, que aquilo que era contrário, a cédula de condenação que era contrária a nós, Jesus removeu ela da nossa vida cravando na cruz, ou seja, pagando o preço, redimindo-nos, resgatando, pagando o preço da nossa condenação, do nosso pecado, daquilo tudo que nós herdamos de Adão. Jesus pagou isso diante de Deus na cruz do Calvário. Então, se o primeiro Adão, ele nos trouxe a condenação, a fragilidade humana, nos trouxe a condição de contrairmos enfermidades, a condição de morrermos uma vida fisicamente, Jesus ele trouxe o contrário, ele trouxe a condição de sermos curados das nossas enfermidades, a condição de podermos herdarmos a vida eterna, a condição de podermos chegar à presença de Deus, não pelo nosso mérito, mas por aquilo que Ele executou por cada um de nós sobre a cruz do Calvário. Então é muito importante hoje decidirmos e entregarmos a nossa vida para Jesus, porque o Senhor Ele pode nos curar ainda hoje. O Senhor Ele pode nos salvar. Deus não perdeu o controle de nada absolutamente. Deus está no controle de tudo. Deus não é mau, Deus não é malvado, Deus não é ruim, Ele é bom, Ele é Pai. E Ele tem enxergado para cada um de nós, Ele tem olhado para a humanidade, Ele tem olhado para a sua igreja, Ele tem olhado para aqueles que o buscam, Ele tem ouvido o nosso clamor. Espera com paciência, a tua oração vai ser ouvida, já já Deus vai vir com resposta sobre a tua vida. A exemplo de Davi, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Nós somos pobres, eu não estou falando de condição financeira. Essa pobreza aqui não é pobreza Davi não está falando que era pobre. Evidentemente que Davi também não era rico. Depois, como rei, ele começou a mudar de vida. Mas nós somos pobres diante de Deus, porque nós não temos a glória de Deus conforme Adão tinha. A nossa natureza, ela foi despida da glória de Deus por causa da desobediência de Adão. Então nós somos pobres, necessitados do agir de Deus. Mas com tudo isso, mesmo nessa situação, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E eu repito, se você chegou até aqui, é porque o Senhor tem cuidado de você. Se você chegou até o dia de hoje, se eu cheguei até o dia de hoje, é porque o Senhor tem cuidado da vida do pastor Jonas. É porque o Senhor tem cuidado de mim. É porque o Senhor não tem me desamparado, nem a mim, nem a minha família. É porque o Senhor tem me dado condição de me levantar todos os dias para sair, para trabalhar igual você. É porque o Senhor tem me dado condição de poder pregar a palavra dEle, de poder anunciar o seu Evangelho, de poder comunicar que Jesus continua o mesmo. Ainda há sangue suficiente para salvar todo aquele que se aproximar do Senhor Jesus através da cruz do Calvário. Deus não perdeu o controle de nada, repito, continue orando, continue buscando. A tempestade não dura para sempre, o deserto não dura para sempre, a adversidade não dura para sempre, o mal não dura para sempre. Uma hora Deus se levanta, traz a bênção que nós tanto necessitamos e precisamos para exaltar e bendizer o seu nome. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 40, versículo 17. O Senhor tem cuidado da tua vida. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado da tua casa. Pastor Jonas, mas nós estamos enfrentando uma situação difícil. Estamos, mas o Senhor vai nos dar a vitória. O Senhor vai nos dar a condição de vencermos, para o nome dEle ser exaltado e glorificado. A igreja está orando, a igreja está clamando. Deus tem uma aliança com a sua igreja.
Deus tem uma aliança com o seu povo, com todos aqueles que creem. Uma aliança selada com o sangue do próprio Filho sobre a cruz do Calvário. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Não desanime, não abaixe a cabeça, não desista, não retroceda, não volte atrás. Fixa os teus olhos no Senhor. Faz igual o rei Josafá. O rei Josafá, ele estava cercado por inimigos e não deram esperança nenhuma para ele. Não, humanamente falando, não tinha como ele sair daquela situação. Mas ele declarou uma palavra tremenda. Ele falou assim: porém, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. E Josafá chama o povo para se consagrar, chama o povo para o jejum. E quando ele estava na casa do Senhor, Deus levanta um sacerdote que também era profeta e fala: mas quanto a tu, ó rei Josafá, nesta peleja não terás que pelejar, porque esta peleja não é vossa, senão minha. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Coloca a tua esperança no Senhor, coloca os teus olhos no Senhor. Faça igual o rei Josafá. Porém, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Olha para o Senhor. Às vezes, se você olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para aqui, olhar para ali, você não vê solução. Pelo contrário, você só vê problema, você só vê dificuldade, eu também. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que o Senhor está no controle, Ele não perdeu o controle de nada. Deus, continua sendo nosso amigo, continua sendo nosso companheiro, continua aquele que está ouvindo as nossas orações, continua o mesmo Deus fiel na sua palavra. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é maravilhosa, não volta vazia, é martelo que esmiuça a penha. Aleluia! É fonte de água viva. Por isso, nós temos esperança no Senhor. Mas Davi diz que aqui no Salmo 40, no primeiro versículo, ele diz que esperou com paciência. Mas Deus ouviu o clamor dele. Espera com paciência. O Senhor vai ouvir o teu clamor, vai vir resposta para a tua vida. Deus está no controle da tua vida. Deus não irá te desamparar. Deus não vai te lançar fora. Jesus falou certa vez assim: aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Amém? Que o Senhor te abençoe, guarda essa palavra no teu coração. Se você chegou até aqui, porque o Senhor tem cuidado de você. Se o pastor Jonas chegou até aqui, porque o Senhor tem cuidado do pastor Jonas. Amém? Deus abençoe, tá? Até uma outra edição do programa Vive em Cristo. Nós vamos orar. Eu não sei o que você necessita, eu sei o que o mundo está necessitando, o Brasil, Rio de Janeiro e Friburgo. Vamos orar. E Deus vai passar. Nós estamos refugiados no Senhor. Davi falou o quê? Em Ti, Senhor, eu me refugio, até que cessem as calamidades. Vamos nos refugiar no Senhor, porque tem resposta de Deus para vir. Vamos orar. Deus ouve a oração do justo. A Bíblia diz que Deus não ouve a oração do perfeito, do bom moço, né? do que sabe mais teologia, do melhor cantor ou do pior. Mas Ele ouve a oração do justo, ou seja, aquele que foi justificado através da obra redentora, maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a nossa vida. Amém? Pai, graças te damos. Muito obrigado por mais uma edição desse programa. Eu te peço, Pai, visita o Brasil nessa hora, visita o Rio de Janeiro, visita Nova Friburgo. Cessa, meu Deus, essa calamidade. As pessoas que estão sofrendo, que estão no leito nessa hora, Pai, no hospital, que estão, meu Deus, muitas desenganadas, muitas, ó Pai,
sem esperança, mas o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso remédio. O Senhor também pode usar, meu Deus, os médicos, os enfermeiros, a medicação, as autoridades competentes para abençoar aquele que nessa hora sofre, aquele que nessa hora precisa, meu Pai, de um socorro. Ou o Senhor também pode vir com o teu milagre, porque o Senhor é um Deus de milagre extraordinário sobre aqueles que creem, Senhor. Por isso eu coloco nessa hora, Pai, nas tuas mãos, ó Deus, o Brasil, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e te peço, Senhor, passe essa calamidade, passe esse momento, Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor não perdeu o controle de nada, o Senhor continua o mesmo sobre tudo e sobre todos. Abençoa a tua igreja, Senhor, nessa hora, sobre a face da terra, Pai. Ouve o clamor, ó Deus, nós estamos esperando com paciência, Pai, o Senhor ouvir o nosso clamor e trazer a tua resposta. Nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós oramos a Ti e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Bom, a Igreja Vive em Cristo, normalmente, cultuando a Deus, quando nós podemos cultuar a Deus normalmente, né? Porque por força dessas situações, muitas denominações e igrejas estão com as suas portas fechadas para o culto público, mas estão cultuando a Deus aonde quer que estejam, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus e aonde dois ou mais se reunir, nós somos igreja do Senhor. E aquilo que eu digo aqui, a porta do templo pode estar fechada, mas a porta da igreja jamais, porque essa pertence ao Senhor Jesus. Amém? Então, amados, se nós pudermos reunir, quarta-feira, campanha da família, sexta-feira da vitória, às 19h30, quarta e sexta, e aos domingos, um pouquinho mais cedo, às 19h15, louvor e adoração, o nome do Senhor ser exaltado e glorificado. Pastor Jonas vai ficando por aqui, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja você e a tua família, tudo aquilo que você puser as mãos, você seja bem sucedido, até uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir, fique na paz, que Deus te abençoe.